Oi, queridos. A gente vai falar um oi para vocês dos comentários do 13 do 4, mas bem rápidos, porque a Suzy brigou comigo que eu demoro muito. Mas é que é tão gostoso, mas enfim. A Suzy está aqui para reprimir nós. Repreme, Suzy, repreme. A menina que Hum. eu citei, a Nae Cazuza, que eu não sabia quem era, é a mulher da Fernanda. Eu fui tomar café com elas há não muito tempo e elas são as mais queridas e fofas e lindas e amor e da minha vida. Ná, eu te amo. A Ná é aquele caso que a gente olha e fala assim, Fernanda, você deu uma sorte na vida. Vamos chamar isso, Fernanda, de sorte? Não. Ela reconhece, então tudo bem. A Thaís mandou dizer pra gente que ela gosta da Turma da Mônica e da Disney, que ela gostava muito de super-heróis. Ah, a Thaís gostava do Super-Homem, porque o Super-Homem vem de outro planeta e tem todo aquele rolê. A Thaís gosta dessas coisas. Thaís gostava de super-herói. O lindo do Abel, lindo, lindo, lindo. A editora dele é linda. A gente precisa falar da editora dele aqui. Mandando beijo. Fabi Ruiva, Renata Lins. Gente, vai ler os comentários. A Isa, meu amor. A Renata Lins disse que ouvia Blitz, Beto Guedes, Mercedes Sosa. Todos nós, meu amor. Mesma geração, ouvi Tudo junto e misturado, né? juntos e misturados. Maloca, Kéder Pelucadas em São Paulo. Foi, Maloca. E a Fabi aqui falando que ela tinha dois rolês, isso é muito legal. Ela tinha um rolê de ir à banca com o pai, comprar ou Mônica ou Luluzinha, e Uhum. ela tinha um rolê da mãe dela dando dinheiro para ela comprar chiclete com banana. Ela vivia o melhor dos dois mundos. Eu achei sensacional isso. E a Rebordosa era um rolê dela com a mãe dela, o que me deixou comovida. Eu estou pensando assim, como é que eu tinha dinheiro para o chiclete com banana? Porque já não era meu Era pai caro. e não era minha mãe, coitado. Acho que eles davam um jeito. Acho que eu roubava, sei lá. Algo assim. Era caro esse rolê. Era. Quer É, dizer, caro pra gente naquela época que era era adolescente, né? pirralho, né? É. Já estamos no programa 4, amor. Agora comentário. Amores, agora comentário do programa 4. No programa 4, a Maloca xinga a gente, porque quanto mais livro a gente cita, mais bagulho ela tem para comprar. Maloca, eu sofro, você sofre, todo mundo sofre. Vida é Uhum. essa. A Lu está falando que a mãe também encapava os livros e ela Uhum. ficou comovida de lembrar. A Fabi Ruiva falou do Fahrenheit 451. Ela gosta do livro, entendi perfeitamente a ideia de ser receptáculo da informação para ser usada no futuro. Os jovens queriam uma atitude mais agressiva, mais imediatista. O Fábio Biasetti, não por acaso de Jaú, porque Jaú produz aquele circuito ali, Jaú dos Córregos Mineiros do Tietê, é o pedaço do Brasil que produz as grandes mentes pensantes e atuantes. Eu não quero dizer nada, mas está falando do que se o seu dicionário for da Nova Fronteira, ele tem um igual. Não, amor. O dicionário que o Strá me deu é um mini Aurélio. Eu tenho até hoje, é um mini Aurélio. Ele quer falar sobre processos, nós também, processo de escritor, sempre queremos. A Renata está achando meu bairro completamente louco. Eu também, Renata, eu também. Tem mais Fábio, que resolveu. Ele está falando que ele resolveu comprar a coleção do Para Gostar de Ler para ter na casa dele. Ele vai vasculhar sebos. Nós estamos aqui para levar as pessoas à falência, basicamente. É assim. O Extravis, a Suzy, a Renata Lins e o Pedrão me levam à falência. Por que, que eu não vou levar vocês? O Mas Pedrão eu te tirei das drogas para comprar livros, olha que coisa boa, é Fão. verdade, isso é fato. O Pedrão é tão alucinado que quando eu vejo, ele me chama de nega maluca.
Quando eu vejo um Oi, nega maluca no meu WhatsApp, eu penso, eu vou ler, sabe? Aquelas pessoas que você evita, porque vão te irritar, barra, te magoar, então você demora para ler, o Pedrão vai me falir. Tem irritar, tem magoar e tem falir. Eu já sei que é ele falando, você precisa comprar o. Mas ele não te empresta livro, não? Vocês não têm essa cultura Mas do a gente se vê emprestar? 3 vezes por ano. É. Então, ele vem para cá hoje, aliás. Ah, manda um beijão para ele. Mandarei. Então, também, e eu tenho um pouco de agonia de livro dos outros na minha mão. Eu não gosto de pegar livro emprestado. Eu dou, na verdade, né? Eu leio e Aí dou. eu gosto, essa filosofia eu gosto. É, Pena que a eu dou. gente mora tão longe. A mãe da Fabi encapava os cadernos dela com plastiquinho azul e branco, coisa mais linda. Gente, leiam os comentários e interajam lá. Eu e o Extravisa, olha eu fazendo promessas em seu nome. Vamos Uhum. começar a interagir mais lá. Eu Sim, prometo. boa. Obrigada pelos comentários. Vocês são uns queridos. Que bom que vocês estão Não, gostando. a FAO revolucionou o universo blogueiro ao criar um sistema, uma comunidade de comentaristas do seu próprio blog. Aquilo era incrível, FAO. Eu achava incrível, era um mundo à parte aquilo, né? Era Era muito maravilhoso. legal. Era maravilhoso. Fomos muito felizes, muitos anos ali Sim. nos comentários do Drops. Eu gosto desse fala-fala. É divertido demais. Então, comentem, falem com a gente. Deem like. Olha eu, blogueirinha. Deem like, se inscrevam. Ó, tem 400 almas só no diarinho. Se 400 pessoas a mais derem like e se inscreverem, olha que beleza. Participem, porque para a gente faz diferença. Cada pacote de 400 curtidas existe uma alteração na mudança climática. Eu li em algum lugar, FAO. Protocolo de Kyoto fortalece. Eu acho que foi lá. Foi lá, deve ter sido lá. Então é isso. Beijos para vocês. Fiquem bonzinhos. Beijos, Obrigada beijos e pelos obrigados. comentários. E fiquem com o programa, que a gente não sabe que número é. Sejam bem-vindos ao programa que nós não sabemos que número é, nem Exatamente. os nem nada. Derpelucados. Dois escritores em busca de um tema. Que tá dos dias que eu não gosto, que é frio nublado. Eu gosto de frio. É o meu preferido. Nublado? Nublado, frio, chuva. É mesmo? Drácula, amo. Meu dia preferido. Eu Eu acordo achei que era falo, só a ideia de frio. não, acho bonito. Acho o céu azul, com frio ou sem frio, muito bonito. Parabéns para vocês que são da natureza, que conjumina com a natureza, conjuminação, inclusive carnal com a natureza. Eu não julgo ninguém. A pessoa gosta de sol, de verão, de iluminado, paz mundial. Eu não julgo ninguém. Mas eu gosto de Entendi. conflito, caos, céu nublado, vento frio, gelo, 2 meias no pé, too much sharing, eu sei. Mas eu fico de brotoeja daqui até o dedão. Pelo calor, né? Eu não gosto de calor. Eu Eu descobri isso fico vindo para toda cá. comida, eu fico toda. A pessoa que fala, ai, calor, sol, Não. praia. Eu falo, gente, eu fico comida. Eu não sei, graças a Deus eu não preciso explicar e vocês nunca verão, amigos. Eu fico comida de bolinhas vermelhas e é horrível, é Não, eu não horrível. gosto também. E eu percebi, quer dizer, eu não gostava muito, mas aí vindo para cá descobri que eu não gostava nada, porque eu vivi minha vida suando aí no Brasil. Nossa, tinha umas situações assim que eu me lembro, dá uma vergonha, de chegar numa reunião, todo mundo, sabe, tudo engravatado, arrumado, eu também, só que eu todo suado, né? Gravata, molhado, um horror. Eu, esse negócio do suor é um problema para mim. Eu não gosto mesmo. E aqui eu gosto. Mas eu gosto, por exemplo, hoje não tá um dia que eu gosto. Eu já saí, não gostei. É engraçado, eu fico com um pouco de nostalgia, assim, uma coisa meio tristinha. E o céu azul com frio, eu tô radiante, assim, fico agradecido, né?
Me sinto uma libélula. Essa é a diferença entre nós. Porque, assim, deprimida, amarga, rancorosa e me arrastando pelo mundo, eu tô sempre. Entendi. Entende? Não é o céu azul que vai mudar a minha Vai situação. mudar isso, né? Entendi. Pelo menos o céu cinza eu gosto, o frio eu amo. Só uma dúvida, a gente já está gravando, tipo, A já está gente no ar, já né? A tá galera já está no ar. assistindo a gente. Sim. Mas eu não te falei como vai FAO hoje. Mas eu Tudo falei bem. bem-vindos ao programa Não Sabemos o Número. Então é verdade, você falou. Você sabe que, acho que eu já comentei aqui de um outro podcast, um único que eu assisto em espanhol, que chama Nadie Sabe Nada, que são dois carinhas. São cômicos, mas a parada deles não é fazer piada, é improvisar o tempo todo. São muito engraçados. Te passo depois um link. Nós, Você gosta. engraçados, Mas, inteligentes, sem ensaio. É é, exatamente. É, mas o que eles têm também, entre outras coisas que eu acho que é inspirador, né? Eu já te falei aquela coisa da caixinha com perguntas, que isso a gente não precisa fazer, porque a gente tem agora os nossos mostre e conte e mostre, traga e fale, qual que é? Você exiba precisa- e seja processado. Eu tenho que ter uma cola aqui em cima da tela para lembrar o nome. Esse, mostre e conte, traga enfim, X, a gente já tem isso, mas eles têm outra coisa que eles chamam, que é muito engraçado, que é falso início. O falso início tem, então, situações onde, raramente hoje em dia, né? No começo tinha. Tinha um comecinho que era uma musiquinha que eles apertavam, sabe aquelas galinhas que faz barulho Sei, de sei, caixa? Eles têm um adoro. monte, aí eles ganham de Meu pessoas, cachorro. galinha grande, cachorro, aí tem negócio uns pandeiros. Então, toca uma música gravada da rádio, tipicamente rádio, né? Assim, nada sabe nada, não sei o quê. Faz uma musiquinha de circo. Esse é o início início inicial é ótimo, original. Só que eles têm agora falsos inícios. Então, falso início eles começam a conversar, tipo a gente, blá, 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 blá. Bom, então, vamos começar agora. Aí jogam a música e aí eles fazem os barulhos, não sei o que lá. Só que eles estão se especializando em falsos inícios, porque agora tem um falso início em cima de um outro falso início. Agora eles fingem que estão começando, mas não estão. E eu não sei qual foi a última vez que teve um início normal. Eu acho que faz meses, talvez, que eu tenho um início normal, assim. Eu vou te passar, mas depois se você gosta. É a única coisa em espanhol que eu assisto, que eu gosto de assistir, muito bons. Então, nisso há muitos anos já, são os caras fera. E é um podcast com imagem. Sim, ou seja, eu não sei exatamente, eu acho que começou rádio, não chamava nem podcast. Eles não são eles até falam, um fala que é podcast, outro fala que não é. Então, começou rádio há 20 anos atrás, eu acho. Só que eles foram caras que também passaram aí para TV, outros programas e tal, e começaram a fazer a apresentação de rádio com plateia. Aí começaram a fazer algumas apresentações em teatros, mas o lance deles é na rádio, hoje em dia é na rádio, com plateia, mas filmado também. Mas eles falam assim, ó, sei lá, conta alguma história, e aí eles falam, para quem está nos ouvindo, que é a maioria, eles falam assim, ele acabou de levantar e mostrar a barriga, sei lá, coisas do gênero, né? Mas eu assisto, eu só escuto, porque eu assisto enquanto eu estou pedalando, estou na bicicleta. E para quem está nos assistindo, Nadie Sabe Nada, chama. Nadie Sabe Nada. Em espanhol, Vamos colocar o link no, sim, acho legal. na descrição do vídeo. Extravisa, eu sou tão ignorante que quando você me manda uma musiquinha do Spotify, que nem você acabou de fazer, eu pego o nome e jogo no YouTube. Sempre que alguém fala, ai, Fal, olha essa música do Spotify, eu falo, ah, que legal, Ah, você não tem Spotify? pelo imagem, Não, Extravisa. bom saber, eu vou te mandar para o YouTube. Vou te A mandar por partir YouTube. de sexta-feira, eu talvez tenha RG, que eu vou fazer um RG na sexta-feira. Eu não tenho nem RG, Extravisa. Imagina se eu tenho Spotify, Não gente. tem vergonha na cara também, né? Vocês não sabem com quem vocês estão lidando. Vocês acham que vocês estão lidando com um adulto funcional. Não estão. Não. Tá? Eu não sabia, vou te mandar então o YouTube das próximas vezes. Tem mais alguém que eu também tenho que ficar mandando YouTube porque não tem. Ah, um amigo meu do Uruguai. Ele também. Ele fala toda hora. Ah, mas eu não tenho Spotify. Eu já sei que você não tem, mas se vira. Você é diferente mesmo, você é uma pessoa educada. Você se vira, né? Ele não, ele tem que a cada edição que a gente manda para grupos e tal.
mas eu não tenho Spotify. Falei, que chicas. Daí eu expressei uma espanhola que é muito boa, que chama que ricas, que é o cara que se queixa muito, né? Tipo, queixinhas, né? Fica se queixando. Que É ricas. um mimizento. É, e ele deve estar assistindo a gente, porque ele assiste tudo que eu faço, é um querido, um amigo. Então, Como Carlos, ele que chama, cara? ricas. Olá, Carlos, desde Brasil. É, Eu ele não tenho escuta nada. português e tal. Eu não, Ele ele é deve... brasileiro? Não, não, ele é uruguaio, mas ele Ai, morou no sul do país muitos anos. É uma figura, querido. Pergunta: como é que você faz quando você tem tempo de escrever? Eu entendo que às vezes você não tem tempo, muitas vezes. Mas você escreve em silêncio absoluto? Você põe uma musiquinha? O que que você faz? não. Eu ia perguntar, eu ia comentar que eu acho admirável quem consegue escrever com música, porque eu amo música, você Uhum, sabe. E eu ouço sim. muita música, Uhum. mas não quando eu estou escrevendo, porque música faz um negócio na minha cabeça que eu começo a cantar junto dentro da minha cabeça. E eu quero É, não, falar tem que do ser sem letra para mim. quatro, Para então, escrever. eu mesmo sem letra, eu não consigo. Eu não consigo, de jeito nenhum. Mas eu não lido bem com o silêncio para trabalhar. Então, eu boto numa série de porrada, de lutinha. Pode ter gente gritando, mas ele tá rindo. Vocês não estão vendo a cara dele, mas ele tá se acabando de rir de mim nesse momento. Eu, é, eu sei, mas eu sou assim. Eu boto numa série de luta, de explosão, Liam Neeson invadindo um barco, matando 38 pessoas ao mesmo tempo. Eu preciso de barulho. Eu Mas você preciso. está vendo a tela está na tua frente ou está Não, a virada? tela geralmente Ela a TV está aqui, assim. Eu não assisto e eu não ouço. Chega uma hora muito rápido que o barulho some dentro da minha cabeça. É muito impressionante. Olha Eu não só. ouço o barulho do filme mais. Mas se você desligar o filme, eu falo: o que aconteceu? Eu Hum, preciso dessa barulheira e assim, em 2 ou 3 minutos eu paro de ouvir. Quando eu trabalho com a Suzy, eu morro de vergonha, porque eu preciso dessa barulheira para não ouvir nada. entendi. Silêncio É eu uma ouço. conexão, né, no cérebro. O silêncio eu ouço. O Liam Neeson matando gente com a metralhadora, eu não ouço. É um processo muito doido. E aí eu trabalho. Mas, antes de começar a trabalhar e antes do Liam Neeson, eu ouvi música. Eu sempre ouço música quando eu vou escrever. Eu já contabilizo, eu tenho um jeito muito rígido de lidar com o horário para trabalhar, para escrever, senão eu não faço nada. Porque o dia te engole e eu sou muito rígida com a hora de escrever. Mas eu já conto que 15, 20 minutos da minha hora de escrever sou eu no YouTube, de fone, ouvindo música, cavucando coisa, ouvindo Paulo Vanzolini. Eu preciso disso, assim. Ontem, aquele diarinho que eu estava falando de comida, eu ouvi, eu fiz ouvindo aquela música, por isso que aquela música Ah, está no diarinho. Eu achei milhares de gravações diferentes da menina do Cranberries e Deus que a tenha. E muito, para mim é, eu amo ouvir música antes de trabalhar. Enquanto eu trabalho, eu me atrapalho, assim, eu acho lindo quem ouve música com som, com letra, sem letra, acho maravilhoso. para mim, também eu fui descobrindo os meus processos, né? Eu, por exemplo, menos para caminhada, que eu faço todo dia, Ele eu anda dez faço, mil passos por dia, não, Brasil. 6.000 passos, não é 10, Olha 10 lá, mil passos seis que os mil médicos passos por recomendam. dia, São Brasil. 6.000. Eu fui descobrindo que o legal é música instrumental. Porque Uhum. aí vira quase que um processo meditativo, assim, porque eu tô caminhando com a música e eu tô olhando as coisas e os lugares e tal, e é um vazio, assim, né? Uma espécie de vazio com música, no caminhar e tal. Eu falo que para mim é um processo meditativo por isso. Assim como a escrita, eu tenho um caderninho que eu escrevo todo dia, uma página. Eu não sei se eu te falei alguma vez isso. Falei, acho que sim, né?
que também é um processo meditativo. Eu estou escrevendo, mas é um processo. Porque ele vai. Eu associo. Também tem música. Mas é uma música. São umas músicas específicas de um aplicativo para meditação. Então, a música está associada com a escrita que eu penso. Quer dizer, isso é uma tentativa, né? Não é que é exatamente assim. Mas é uma tentativa de pensar num ritmo parecido com o que eu estou escrevendo, numa quantidade que é uma página. Então eu sempre escrevo uma página, não escrevo meia página ou uma página e meia, é uma página. E o finalzinho dessa página tem que finalizar mesmo. Tem que ser um tchan, porra, né? Nunca mais li nada disso que eu escrevo. Tá lá cadernos e cadernos e cadernos. Isso que eu ia perguntar, você não relê o que você escreve? Não, não, mas eu vou reler algum dia, em algum momento, mas eu não tenho essa curiosidade por enquanto, assim. É pelo, É, é pela mecânica do trabalho, é isso? é uma das mecânicas. Essa é uma Interessante. das, né? Eu fui, faz uns 3 anos, quer dizer, faz mais tempo, os últimos anos. Desde que eu cheguei aqui em Barcelona, eu fiquei meio estranho. Já era esquisito, né, Fal? Mas eu fui ficando mais. Sempre E foi eu fui, esquisito, gente. Ele sempre foi esquisito. e eu fui ficando mais. E esse esquisitismo foi. É aquela coisa que eu falei outro dia, né? De não é religioso, mas é um processo ritualístico, né? Vou criando ritualidades, assim, coisas que eu vou curtindo. E com muito desapego, aquilo que eu acho uma bosta, eu tiro também, não fico com a. Então eu falo assim, por exemplo, essa coisa do caderno, isso eu tirei de um negócio, de um desses cadernos, desses livrinhos de autoajuda, que as 6 coisas que eu tenho que fazer de manhã, não sei o que lá. Eu fiz as 6 durante uns dias e falei, isso aqui é uma bosta, isso aqui achei legal, isso aqui eu não consigo, e isso aqui topo fazer mais para frente. Então, vai somando. Aí li uma vez um artigo que um general fala para os caras do exército que a primeira coisa que tem que fazer é arrumar sua cama. Li uma vez uma besteira dessa. Pois eu faço. Acho genial que a primeira coisa, meio sonado, eu arrumo minha cama. Você também? Pois. Meu dia, depois do xixi cerimonial com o gato em cima de mim, cama. Minha cama, uma cama linda, toda, Isso. tudo, As almofadas em cima, aquelas de as enfeite, eu faço almofadinhas, também. tudo esticadinho. É É, eu não sei explicar o é prazer, uma esses caras de sensação autoajuda de falam, realização, é a mas primeira sensação de dever cumprido, assim, de é um realização. prazer, assim, você sai do É, quarto parecendo um filhote de cruz credo, mas a cama é, é. perfeita, é a primeira Primeiro coisa que também. eu faço. É, Nossa, total. E se eu tomo café antes, eu falo, não, uh-uh, não tá legal, o dia não ficou legal. Eu faço primeiro isso. Mas enfim, então são coisinhas assim. Agora, o que é muito louco mesmo é que eu, anos atrás, anarquista, odiava rotinas, disciplina, toda essa coisa. Você imagina, eu vou ser sempre diferente, eu vou fazer de outro jeito e tal. E hoje em dia é um prazer, mas é curtir essas disciplinas, essas rotinas, não é fazer porque sim. Tudo tem um significado, tudo tem um sentido para mim. Então, aí voltando ao que eu estava falando do caminhar, né? O caminhar era a disciplina que eu queria fazer. Eu cheguei aqui no Brasil, na Espanha, fácil caminhar. As calçadas são boas, os lugares são agradáveis, né? Eu tentei fazer posso São Paulo. fazer, posso fazer você pode caminhar ouvindo música no seu celular. E Exato, já. faz muita diferença. Eu amaria andar ouvindo música com Otelo. Mas aqui, onde eu moro, você viu, é um bairro de classe média. Você é assaltado. Você não Então, pode. começa. Você não tem. Por N motivos, e é tudo muito complexo. Não é, o Brasil é tão malzinho, a gente é assaltado. Mas não é mesmo. Mas o Não, fato é você é assaltado, especialmente nessa minha região, que é uma região complicada. Eu não é. posso. Isso faz toda a diferença, assim. Então, eu não tinha nem lembrado dessa situação, mas é isso Calçadas, também, né? calçadas gostosas, retinhas. O Tinha, correr sim, de sim. casas, eu tenho um correr de casas aqui na Joaquim Nabuco, que tem ardósia, buraco, eu escorrego na ardósia. Eu já caí tanto na Joaquim Nabuco que É. eu levava Baquinho, Baquinho era um companheirinho mais querido para andar, porque ele amava. O Otelo Hum. odeia, e o Otelo tem medo de tudo. Então, também andar com o Otelo é mais. Otelo tem medo, tadinho, ele tem medo da vida.
E as calçadas são horríveis, eu comprei uma maquininha digital para poder fotografar meu caminho com o Otelo, porque eu não posso levar nem o celular de rua, que agora no Brasil você tem o celular que fica em casa com a sua conta de banco e um Uhum. celular de rua, e eu pago tudo com dinheiro, como faziam os antigos etruscos. Eu não, eu não É, quando roubam teu celular com a tua conta dentro, é uma treta que nunca sim. mais na tua vida, é um inferno. Mas É. desculpa, eu me interrompi. Fala da caminhada. Você Não, estava não, falando do não. O passado. que eu ia te dizer é que eu fui muito lentamente curtindo essas pequenas novas disciplinas e rotinas na minha vida. E não foi um processo do dia para a noite. Ainda é. Eu estava hoje pensando nisso. Eu falo assim, cara, dá para eu adicionar. Ontem eu estava criando uma rotina de jejuns que eu quero fazer. E hoje de manhã eu estava pensando nisso. Eu falei, cara, dá para achar uns espaços aqui que estão meio neutros, dá para brincar com alguma outra coisa, por criar uma rotina específica de escrever tal coisa. Enfim, eu curto muito isso hoje em dia. E eu era absolutamente contra há 10 anos atrás. E eu vou então, e os processos eles vão se melhorando, né? Essa questão fala, eu ia caminhava, ponto. Caminhava escutando música ou não, tanto faz, né? Caminhava. Aí eu falei, não, puta, é legal caminhar colocando umas metas, porque me estimula, dá um barato. Aí eu comecei com 4.000, falei, 4.000 tá fácil. Passei 2 semanas, 5.000. 2 semanas, 6.000. Mais um mês, 7.000. Não, não, 7.000 é muito. Volta para os 6.000. Então, vai curtindo, né? Aí botava música brasileira, música com letra, enfim. E aí foi, não, eu não estou curtindo a paisagem quando eu escuto com letra. Eu canto junto, é o que você falou. Eu canto junto. Então tiro esse elemento de cantar e aí eu ponho. E aí então eu tenho. Por isso que eu falo, você precisa, eu vou te convencer para o mundo do Spotify. Eu tenho set lists variadas de músicas para caminhar. Várias, eu tenho umas 5 ou 6 setlistas diferentes. E aí eu tenho uma outra que eu criei que tem uns 11 horas, que chama Travel, que essa tem tudo misturado, música alegre, música triste, cantada, porque isso é para quando eu estou com insônia no avião. Por isso 11 horas. Então eu posso ficar o negócio inteiro. Enfim, eu vou curtindo muito esses detalhinhos assim. E para escrever especialmente, eu coloco que é o que eu mais gosto é o eu nunca consigo falar o nome do cara. Einaudi. Sabe qual que é? Um pianista italiano? Já ouviu Não, falar? não. Suzy depois ajuda a gente. Tchau. Mas é maravilhoso, porque ele tem um set list que ele mesmo criou com todas as músicas dele, são também, sei lá, 12 horas, 20 horas, não sei quanto tempo é. Acho que eu nunca ouvi inteiro aquilo. E é música de piano. É música de piano que não é aquela típica música clássica. É um piano moderno, bacana, meio trilha sonora sabe? Muito gostoso, assim. Que não chega a ser aquela coisa. Eu acho que o que me incomoda não pode ter épico. Não pode ter música épica para mim, para escrita. Tem que ser aquela só o fundinho. O teu barulho, né, da briga, para mim é música sem ser épica. Mas não pode ser também sim, nhanhanhã. Não pode ser, porque também enjoa, né? Então, esse cara consegue uma pegada muito boa. Muito legal. Boa descrição. Não pode ser épica, não pode ser nhenhenhé, é muito Aí. específica. Para mim, mesmo música sem letra, eu faço a musiquinha dentro da minha cabeça. Eu Sim. fico. E aí eu não consigo trabalhar. Eu não consigo trabalhar. É impressionante. No fim, o teu Mostra e Conte hoje foi sua rotina, né? Eu Eu acho até te que. mas você precisa fazer o Mostra e Conte. Eu Como estou é que é? curioso. Desculpa. Que você precisa fazer o teu Mostra e Conte, que eu estou Ah, curioso. eu quero fazer um gancho do meu Mostra e Conte com essa história da rotina, porque o meu Hã? Mostra e Conte é uma grande rotina. Só rotina já é um assunto para outro programa, mas só rotina já é um assunto maravilhoso. O meu Mostra e Conte é O Tempo e o Vento do, Hum, do Veríssimo. Para quem não sabe, são 3 livros
separados em 3 ou 4, na maioria das vezes a editora separa em 4 tomos, porque eles são desse tamanhão, ó, e o Uhum. terceiro tomo ficaria uma casa, se eles não separassem em 2. Então, você encontra em 4 tomos, porque é gigantesco. Eu estava a história do meu Mostre e Conte esse fim de semana eu estava conversando com a Suzy oi, Suzy, eu estava conversando com a Suzy, além do livro, eu estou muito monotemática, peço desculpas, eu sei, mas eu estou obcecada com o meu livro. E, Uhum. além do livro do Fim do Mundo, eu estou organizando outro para o fim do ano. E esse outro segue um monte de temas de escrita, e falávamos sobre organizá-lo, e a Suzy brincou que eu tinha que fazer um esqueleto do meu livro de escrita e botar o esqueleto no esqueleto. E eu estava lendo o Velho, porque eu leio o Velho quase todo dia, e, e, e elaborando essa história do esqueleto e como é importante e como é fundamental ter o esqueleto. E aí, lendo o Velho, eu me dei conta de que sim, é isso. Esse estabelecimento da rotina começa para o escritor, começa pelo estabelecimento de um esqueleto. Tem gente que chama o esqueleto de sinopse. Eu não chamo de Uhum. sinopse, porque sinopse para mim é aquele resuminho. Uhum. Eu chamo de esqueleto porque. Espera aí que eu tenho um aqui. Faz mais sentido o esqueleto mesmo, eu E acho. porque quando. Depois a Suzy até bota como imagem, eu escaneio ele. Credo, as coisas vão. Porque quando você começa a produzir e você vai fazendo as flechinhas, fica parecendo um esqueletinho mesmo, fica parecendo um corpinho montadinho. E eu estava pensando nisso, Stra, porque não é incomum que um escritor se perca na história, na Hum. própria história. E isso é uma das coisas, sem querer, a gente não tinha combinado, mas isso é uma das coisas que te tira da rotina da escrita. Você se sente Uhum. instável e você começa a mudar coisas achando que o resto está errado, e no mais das vezes não é. O que está errado Uhum. é que você está perdido na história. E para isso não acontecer, a gente faz um esqueleto. É exatamente para isso não acontecer que se estabelece um esqueleto. Como é que o Veríssimo deu conta de mais de 1.000 páginas da mesma família, do Uhum. mesmo correr de acontecimentos? Eu não sei o processo dele, eu nunca li sobre isso. Mas como é que ele deu conta de encaixar a história inteira? Ele vai criando círculos. Para quem já leu, você já leu? O Tempo e O o quê? Estou Vento? inteiro? Não, eu li um deles na escola, lembra? Você já estava, já tinha Ana saído. Terra, talvez, na escola? Não, Capitão Rodrigo. Capitão Rodrigo. Eu li Capitão Ele, Rodrigo. ele vai criando círculos nessa família dos Cambará e ele volta e o círculo vai ficando cada vez maior e ele volta e ele retoma temas e ele retoma personagens e passagens dessa família e propriedades dessa família e nomes. Tem 2 Rodrigos, por exemplo, e ele Uhum. vai aumentando o círculo. O livro tem 2, 3 com a Ana Terra. O livro tem 3 grandes velhas, e essas Uhum. velhas duram muito, elas vivem muito, e elas vão unindo a família e unindo as gerações. Como é que ele fez isso? Cada personagem uma voz, cada história uma sequência, cada correr narrativo na sua própria trilha, sem se perder. Eu não sei o Não método dá. dele de esqueleto, mas esse velho teve. Eu gosto de chamar de esqueleto também, porque rima,
Eu sempre lembro do He-Man agora. Não, Não, pra mim a imagem é esqueleto porque falta carne. A gente coloca carne nesse esqueleto, né? É na sim, sim, história. sim. Sabe o que você me lembrou? Enfim, eu vou agora. O Veríssimo vai se chacoalhar na tumba com o meu comentário. Mas você me lembrou, quando você foi falando desses círculos e tal, acho que você chegou a ver o This Is Us, aquela série Família Americana, muitas temporadas? Não. Eu vi 2 episódios e achei aquilo insuportável. Como tem uma Ai, gorda eu na história, adorei, eu como tem uma, adorei. como tem uma gorda na história, umas 30 pessoas me mandaram ver, porque toda a história que tem uma gorda, as pessoas falam, Fal, assiste, que elas acham, eu não sei o que elas acham. Eu não sei, bem, também não quero te convencer que você goste, mas me Não, não, lembra mas muito eu entendi. É o mesmo esquema. que eles fazem essa coisa de que vai lá na frente e tal, e volta para quando eles eram pequenos, quando tinham 10 anos. Aí vai que estão crescendo, aí volta quando eles nasceram. Aí vai não sei o que, e volta quando eles nem nasceram ainda, que estavam eles, os Uhum. pais. Eu achei uma costura, de uma beleza, assim. Eu adorei. Eu chorava, chorei várias vezes, né? Eu sou um chorão. Que conste também. Saibam todos que eu choro em American Idol. Eu tenho meus American Idols prediletos que eu assisto para chorar de novo. Então, esse do This Is Us foi uma maravilha, assim. Mas me lembra essa coisa que você falava. Né? Enfim, Veríssimo, como eu disse, deve estar agora se chacoalhando. Imagina, Veríssimo adoraria. Eu tenho no livro 4 grandes narradoras, além de uns, sei lá, uns 60, 70 microcontos, que nem eu Tudo mostrei isso. que nem eu mostrei a uns programas, o livro do João Carlos Marinho, que ele fazia aqueles capítulos. Eu totalmente roubei essa ideia. Então, tem o nome do capítulo, e lá no fim da página, tem o nome, desculpa, do microconto, e lá no fim da página, o microconto. Uhum. E além desses 60, 70 microcontos sobre o fim do mundo, eu tenho 4 grandes contos, 2 enormes, um médio e um pequeno. São 4 narradoras diferentes. Cada uma tem um relacionamento, tem uma relação, desculpa, com esse mundo que acaba. Uhum. Cada uma tem uma voz, um vocabulário, um jeito de ver o mundo, uma história pregressa. É, não tem outro jeito de manter essas mulheres e eu fiz separadas, deixa eu acabar a frase, separadas, se não for com um esqueleto bem estabelecido. Cada uma delas, e eu fiz muita questão disso, era isso que eu ia me interromper, nenhuma é FAO. Não tem nenhuma FAO no livro. Não, não Uhum. tem FAO. É um livro sem FAOs. São 4 mulheres diferentes entre si, nenhuma delas sou eu. Não, mas aqui nenhuma delas sou eu. Cada uma com um vocabulário, cada uma com uma construção frasal, cada uma olhando esse mundo que acabou e que recomeçou, que não vai recomeçar, com o seu repertório, sob seu ponto de vista. Como, como manter essas 4 mulheres separadas se eu não tenho na minha cara um. Então, eu tenho um geral, eu tenho um esqueleto geral para o livro, e cada conto grande tem 2 esqueletos. O esqueleto que estabelece os detalhes, então é aí que eu ponho essa mulher, por exemplo, esse conto do asfalto que você leu, Uhum. como as pessoas se chamam, o que que elas sabem. Essa narradora tem um repertório muito particular porque ela já nasceu no mundo que acabou. E ela Uhum. caminha por um mundo que é o nosso e não é o nosso. Ela vê ecos de objetos que nos pertenceram. É isso que ela tem de Uhum. referência, e livros e revistas, porque ela foi ensinada a ler. O que é marca dela e o que é a narrativa dela? Se eu não tenho um vocabulário, um esqueleto estabelecido, eu não sei para onde voltar. Então, quando a gente vai preparar o texto, depois do conto escrito, o tempo inteiro a gente volta para o esqueleto. O que que ela não fala? Ela não fala nós, porque a conjugação do nós é muito complexa para alguém
que fala um português rudimentar, um português. Ela anda pelas ruas, todas, isso é interessante, todas elas moram no meu bairro. Todas, as 4 narradoras moram no Brooklyn, do mundo que acabou em diferentes versões. Elas andam pelas ruas do Brooklyn, olhando o que nós deixamos para trás, sem nós, porque é uma conjugação complexa, sem saber nome de um monte de coisa, sem saber para que um monte de coisa serve. Entendendo para o que um monte de coisa serve. Ela entende lápis, porque o lápis fica, ela usa lápis. Caneta morreu, mas o lápis, sem estabelecer um esqueleto, como é que você mantém todas essas mulheres bem separadas? Como é que você não mistura? Como é que Mas você a minha, correr da história? E quando eu li o Veríssimo esse fim de semana, isso pulou na minha frente. Assim, como é que ele manteve tantas personagens caminhando e ele faz isso? Ele vai para a noite do ataque à propriedade dos Cambará, ele vai para Ana Terra, que é, sei lá, cento e tantos anos antes, ele corre para o Floriano, que já está no. E o segundo, Rodrigo, já velho e doente, que já estão no Getúlio. Ele vai para a juventude do segundo Rodrigo, que é o primeiro médico da cidade, é a primeira casa que tem telefone da cidade. E todas essas idas e vindas é como um controlador de tráfego aéreo. Ele tem um correr, ele não se perde, diga. mas a minha pergunta é: será que ele, ou você pode dizer por você criou essa estrutura, esse esqueleto, antes de começar? Ah, Essa, é? para mim, essa é a beleza do processo. Eu tenho, e depois eu guardo numa pasta, pois olá, compulsão, te amo. Eu tenho vários esqueletos. Eu tenho um esqueleto, eu sigo. O conto que você leu, por exemplo, foi muito modificado. E quando eu começo a alterar alguma coisa, eu refaço o esqueleto para me guiar nessa nova fase. O esqueleto estabelece a história, mas o caminhar da história estabelece um novo esqueleto. É como E uma lista você, de compra. Você pôs 10 itens, mas a Terê chega em casa e fala: não, não, ervilha e batata eu já comprei. Você vai na tua primeira lista e risca o que não, você não precisa mais. Por outro lado, você descobriu que vocês precisam de sabão em pó. Você bota sabão em pó na lista. A compra determina e é determinada pela lista. Meus esqueletos são vários, eu boto data neles, porque ao longo do caminhar eles vão. Eu guardo porque eu gosto de ter guardado, eu gosto de ver. eles têm, todos os seus livros tiveram essa lógica de começar pelo esqueleto? Ah, tá. Todos, todos. Quando eu Porque bolo a para mim, história, eu faço o primeiro esqueleto. Você é, fez esqueleto para o teu romance? não, então, deixa eu te dizer, eu fazia esqueletos para os meus livros técnicos, que era uma mão na roda, porque na verdade eu definia Uhum. os capítulos dos livros técnicos. Então depois era só para isso que eu falo, depois é só preencher com carne, né? Tava lá o osso, aí era só preencher com carne. E eu raramente alterava muito aquilo. A ordem de um capítulo, ou uma coisa que virava 2 capítulos, isso sempre me facilitou. Quando eu comecei a escrever esse, eu falei, vamos para a vida, né? Vamos aprender, vamos criar, né? E eu fui escrevendo e juntando, errava, ia para cá, ia para lá, mudaram-se os personagens, fiz tudo. E aí, por isso que eu estava te perguntando, né? Agora, no final do processo, que eu resolvi botar um esqueleto para falar, bom, o que que falta e o que que eu preciso mexer lá atrás? Mas primeiro, o que que falta, né? Então, o que é esse esqueletinho final que eu preciso resolver? Uma certa ordem, né? Mudei, acho que você acompanhou isso, né? Mudei a sequência, mudei a narrador, lembra? Fiz um monte de coisa aí. Mas o que eu descobri recentemente, Fal, não lembro onde foi, eu acho que foi, não lembro, algum lugar que eu li, que alguém define que tem 2 tipos de construir histórias, do jeito de construir, de escrever livro, que um é o arquiteto, é o termo que ele usa lá. Eu não sei se é o Stephen King, talvez tenha dito isso. Não lembro agora, precisaria depois rever. Eu tenho o livro dele aqui.
Mas um é o arquiteto e outro é o jardineiro. O que você está falando parece, pelo que você está falando, eu acho que tem a ver com essa dinâmica do arquiteto, que ele constrói sabe, ele tem a base, ele tem o desenho do prédio na frente, ele sabe o que vai fazer, ele vai construir. E que o jardineiro, ele vai jogando coisa para dentro e vai florescendo, vai plantando, poda daqui, muda dali. O que eu concluí com o meu livro, sem estar acabado ainda, é que eu não quero nunca mais fazer modelo jardineiro. Eu quero criar os próximos nessa linha de arquiteto. Diga lá. Meu problema com o método do jardineiro, eu adorei esse nome, é que na preparação, aí eu estou falando não como escritora, como preparadora, na preparação, o fofinho do jardineiro dá um trabalho do caralho. Porque alguém tem que juntar isso tudo e falar, ele está usando mochila em todos os capítulos? Ou ele está organicamente usando pasta de livro em 3 capítulos e mochila no resto? A personagem, num romance, num correr de história do tamanho do Veríssimo, que nenhum de nós dois está produzindo Um Tempo e o Vento, num correr de história deste tamanho, num some personagem, o que me impressiona no Tempo e o Vento é todas as personagens, a não ser as muito periféricas, a quem ele não se dedica, todas as personagens têm um começo, meio e fim. Todas as ações têm um começo, meio e fim. Tudo é solucionado. Ou o que é deixado em aberto, nitidamente é deixado em aberto para você se virar e botar sua cabeça para funcionar. Ele cuida da história. Ele é um narrador muito gentil. O Veríssimo é um narrador muito gentil. Ele olha para você o tempo inteiro, mas ele olha para você o tempo inteiro porque ele tem uma lista de o que olhar e ele segue. Eu sempre me pergunto assim, eu não método de trabalho é método de trabalho, cada um seu cada um. Mas como um jardineiro resolve um negócio de 1000 páginas, não um conto de 10. Ser jardineiro, eu não consigo. Eu preciso de estrutura. E ela, sim, vai mudando ao longo do trabalho. O livro, a versão que você leu do Asfalto, por exemplo, ela ainda usava o nós. Até que eu falei, não, como é que essa menina conjuga estávamos, faríamos, éramos? Ela aprendeu a ler com a mãe dela, correndo da horda entre uma treta e outra, morrendo de fome. Essa menina não é impossível que essa menina conjugue éramos. Éramos. Ela não, coitadinha. Mas aí eu fui alterando os esqueletos e vai alterar, vai ter um novo esqueleto para cada conto ao longo do tempo. E cada conto, eu não sei se eu terminei isso, então só estou retomando, tem um esqueleto geral do livro, que tem os 4 contos, tem os microcontos, e eu ainda não sei a ordem da montagem. A ordem pertence à preparação, portanto, Suzy e Pedrão vão mexer nisso. Eu não tenho nem olho mais para mexer nisso. Mas os contos têm esse esqueleto dos detalhes, se ela fala, se ela tem irmãos, o nome dos personagens, e um outro esqueleto com o correr da história. Então, nesse conto enorme, que é cheio de pedacinhos, no primeiro pedacinho ela se apresenta, no outro ela fala da chuva, no outro ela fala do campo de refugiados, no outro ela fala do não sei o quê. Ela vai estabelecendo o correr da história para que eu também não me esqueça de nada. Se no terceiro pedacículo do conto ela falou sobre, sei lá, a chuva e deixou em aberto alguma questão da chuva, lá para frente, eu tenho aqui anotado, lá para frente eu preciso terminar esse rolê da chuva. E voltando para o velho, quando você lê O Tempo e o Vento, leiam O Tempo e o Vento, é uma empreita.
É feito perder muito peso, é feito fazer faxina no escritório. Você tem que se programar, respirar fundo e se jogar na tarefa. Para quem escreve, eu não posso recomendar nada melhor. Leiam O Tempo e o Vento e vejam como é que o velho estabelece a linha de cada bracinho da história dele e como ele não deixa ninguém para trás. Ele não Uhum. deixa nenhum ponto narrativo para trás. Todo mundo tem um motivo, todo mundo tem. Ele escreveu ao longo de muitos anos, eu acho que isso também ajuda. Ele É. foi melhorando, né? Ele foi ficando mais experiente, ele foi pegando tração. E como Uhum. que o correr é uma aula, assim, dá para fazer uma cadeira, talvez tenha, e eu sou uma ignorante, tem em alguma universidade do Brasil, que dá para fazer uma carreira, uma cadeira de técnica narrativa só com o tempo e o vento. É uma Uhum. aula. Ele te estabelece personagens, histórias, ele junta com fatos históricos, porque toda a guerra civil gaúcha está aqui, a formação do estado do Rio Grande do Sul está aqui, os diferentes governos, do imperador ao Getúlio, tudo aqui. Assis Brasil é personagem, é muito bem urdido o correr narrativo do velho. E para quem quer escrever, eu sei, você falou, e me desculpa, nada de diquinhas, mas para quem quer escrever, Érico Veríssimo, Érico Veríssimo, é impressionante, assim, se você lê, não o livro, os livros todos, se você lê 30 páginas e não se convencer que você precisa estabelecer esqueleto, a ciência não pode te ajudar. É, meu Não tem pai medicamento que te resolva. tem diafal que te É. ponha nos trilhos. O Ah, velho eu acho também que estabelece são. lindo. Eu vejo, por exemplo, no meu caso, por isso que eu digo, eu fiz esse processo organicamente, esse modelo jardineiro aí, sem saber que tinha esse nome, e estou fazendo, já não estou fazendo mais, porque agora criei um esqueletinho final, mas porque o meu barato era outro no momento, você sabe, né? Ou seja, eu estava muito interessado também em curtir a Sim, história, curtir o que eu tinha que pesquisar para construir essa história. Então, era esse o grande barato nesse processo. Agora, eu falei para mim mesmo, o próximo é arquiteto. você estava, depois de ser escritor técnico por não sei quantos livros, você estava no começo desse, teu primeiro de ficção, você estava estabelecendo o seu próprio método. Isso é lindo. É, Você é, estabeleceu o seu próprio processo. E o sim, correr é esse mesmo. Correr é é. esse, não tem outro. A pessoa tem que sentar a bunda na cadeira, outra coisa que Tia Fal martela bastante, a pessoa tem que sentar a bunda na cadeira e descobrir o próprio método. E como ela será seu próprio Érico Veríssimo. O nome do programa é esse. Seja seu próprio Érico Veríssimo. Para isso, você tem que fazer o que o velho fez e o que o Marcelo Stravis fez. Você tem que sentar a Olha bunda. o grau de comparação, minha gente. Eu e Ericão, na mesma frase. Você tem que experimentar e estabelecer o seu correr narrativo. E É sem isso querer, dá a um gente fez o gancho com trabalho. as rotinas. Sem Oi? querer, sem querer, a gente fez o gancho com as rotinas, que também é um processo Isso, de. isso que eu Ah, adorei. Você falou de rotina, porque é isso. É, é. é, é tentativa, é como quase tudo na vida. É Uhum, tentativa e erro. Relacionamento, uhum, amizade é tentativa e erro. Por que que sim. escrever seu livro não seria? É isso mesmo. É um processo de tentativa e erro, às vezes prazeroso, às vezes miserável. Olha, eu estou aqui para animar vocês. Olha, eu vou mudar o nome do nosso episódio, Suzy, anota aí, para Quero Ser Érico Veríssimo. Muito bom, muito bom. Adorei, adorei. Fechamos, querida Bom, Fal. é isso, meu amor. Obrigada pela companhia. Eu que agradeço, é sempre um Eu, prazer aprender muito contigo. e eu com você, Seguimos. nossa, estamos tão catitos. Obrigada a vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. E até o próximo, é isso?
Namastê, segundo o ateu místico. Beijo, tchau, tchau. Beijo, queridos.